Bom, novamente, senhores, olá a todos. Continuação das energias da criação, número 36. Vai ser um pouquinho longo. Então, nós estamos estudando atualmente os 7 estados da energia. Foi dado as explicações do primeiro estado, que é o primeiro plano da vida, e o segundo. E agora a gente vai estudar o terceiro estado da energia, que é o elemental, os elementos. Então, agora eu vou apagar o quadro, no caso que eu precise, né? Ele está livre. Alguma coisa aqui. Bom. Antes, vamos recordar vamos ver, já estudamos, né, mas vamos ver os elementos. Elemental ou energético, né? Os elementos, só vou dar alguns, né? Elemento cristalino, elemental cristalino, eólico, telúrico, ígneo, monomática, policromática, monocromática, policromática, ondas curtas, longas, agudas, telúricas, aquáticas, telúrica aquática, temporal cristalina, magnetizada. Então, o primeiro plano da vida é quando são jogados os fatores. Então, o primeiro plano é o fatoral. Nós já estudamos. O segundo plano é o plano das essências. Segundo plano. É onde acontece aquela coisa toda para vir para o terceiro. E o primeiro acontece aquela coisa toda para vir para o segundo. É sempre... entendam agora por que tudo está ligado, que os mesmos fatores que estavam ali no primeiro plano, eles passam já diferentes para o segundo, terceiro, quarto, etc. Então, o segundo plano é das essências. Então, nós temos essência paralisadora, congregadora, expansionista, etc, etc. Isso já foi dado, eu só anotei aqui para vocês recordar, porque isso facilita, né, o entendimento. Muitas pessoas estão achando chato, mas está sempre falando a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. A base é sempre essa, ígnea, telúrica, etc, etc. Depois vem as outras. E quanto aos tronos, os tronos fazem a sua hierarquia. Cada trono... Jogo de futebol. Meus gatos, coitados, estão apavorados, correm para um lado e para o outro, apavorados por causa dessa porcaria, dessa ignorância. Como pessoas podem gostar de um barulho desses? Sinceramente, quem solta isso são os ignorantes. De primeira grandeza. Soltar fogos bonitos é uma coisa, agora soltar bomba, né? Eles deviam estar lá na guerra do judeu e do Putin. Aí gostam de bombom, lá tem bombom toda hora na guerra.
Então eu estava falando nos tronos. Por exemplo, vou dar um trono qualquer. Pode ser o trono ígneo. Deixa eu ver se eu tenho a correspondência aqui. Não trouxe o livro, então não tem. Pode ser o do trono que é aquático, né? Cada um tem uma denominação. Um é Oxóssi, outro é Ogum. Da lei eu guardei lei, o Ogum, né? Lei, Ogum. Então vamos lá, ele está projetando as suas partículas lá para começar, né? Fazer ele e a outra parte, porque são dois, né? São dois sempre. Aqui dois. Não é dois, a parte positiva e a parte negativa. Então tá lá. Aí quando começa a escala, porque tem uma escala, como eu já expliquei. Então, eles fazem a escala de 7 para cada lado. É 7, hein? 7, 7, 7, 7. Então, cada um tem um grau. Então, eles também fazem os outros tronos menores, as outras divindades. Cada divindade também ela, vamos dizer, direciona, né, cada grau. É assim, está sempre assim. Tudo se repete, como ele diz, se repete. Existem os tronos de base principal, mas eles fazem outros tronos. E aqueles outros tronos fazem outros e outros e outros. Porque há muitas energias que eles não colocam, por exemplo, a energia da caridade, a energia da caridade, a energia da bondade, a energia do respeito, a energia também da autoridade. Bom, espero que eu tenho ajudado aí para melhor compreensão, né? Que às vezes a gente lê, vê, mas não entende bem e de repente uma outra explicação um pouco diferente, mas que é a mesma coisa, ajuda, né? Então vamos lá. Então vamos estudar o terceiro estado da energia, que é o elemental, que faz parte dos 7 estados da energia. Muito bem, então vamos lá. Após a energia viva com suas partículas ter atravessado os 2 planos de vida, ela é direcionada para o terceiro estado, que é denominado elemental. Os 2 primeiros planos anteriores são universais e eles dão sustentação aos vários universos existentes nesse espaço infinito. Vamos lá. Eu tinha falado quando eu expliquei sobre o primeiro plano, que é a base, lá no iniciozinho do vídeo, número 1, número 2, né? E é a base para tudo, a base para toda a criação. Depois vai mudando um pouco, vai tendo outras divindades, né, para fazer as outras coisas, como as estrelas, os planetas. Aí naquela aglomeração, nas constelações, tem aquela divindade que está mantendo aquilo, né, tomando conta e mantendo dos planetas, das galáxias, e assim, né? Isso é construído também quando está na criação as outras divindades. Os vórtices do terceiro plano, recordando, vórtice não é vértice. Vórtice é isto.
Já, gente, eu tô falando porque tem gente pegando assim na internet um vídeo qualquer meu e aí não entende nada. Então, tô vendo, tentando facilitar para esse pessoal. Agora, vocês que acompanham podem achar até isso chato, mas tem que fazer, tá? Então, isso aqui é uma espiral. Tá? Uma espiral. Então, ela pode ser vista assim ou assim. Aqui é como se fosse um túnel, tá? Isso aqui é vórtice. Isto é vórtice. Vértice é vórtice, espiral, de uma dimensão para outra tem vórtices, né? Que aí o cara que vai lá já vê isso assim, dependendo da posição e tal. Vértice, isto é um vértice, isto aqui é do ângulo vértice, é diferente. Vou escrever aqui. Então, eu estou falando, neste momento, de vórtices. Os vórtices do terceiro plano, desse que estamos agora, hoje estudando, né? Abrem-se dentro de campos eletromagnéticos enormes e os energizam com a mesma energia viva e divina, mas num novo estado. Muito bem, então... Vocês lembram que das várias ondas, dos vários fatores das várias ondas que vertical, horizontal, então forma. Então, as várias ondas de vários formatos, né? Então formam um campo, ó. Formam um campo. Eu estou aqui... Eu estou falando, estou emitindo energia. A energia aqui a gente não vê, mas está formando um campo. Tá? É isso. Então, quando uma onda se cruza com a outra, né? Aqui dentro desse campo, então formam-se vórtices. Ou assim, vou botar assim que é melhor. Pronto, para você. Pronto. Bom, então vamos lá. Formam vórtices e essas energias que estão aqui, elas começam a irradiar nesses vórtices. Com a mesma energia magnética.
Os vórtices de terceiro plano abrem-se dentro de campos eletromagnéticos enormes porque são várias, né, ondas que vieram lá do segundo plano, e os energizam com a mesma energia viva e divina, né, de Deus. Mas no outro estado aqui já está diferente, porque já é elemental. Então já está tendo uma autotransformação para os elementos, criar os elementos, vamos dizer. Aqui começa a base geradora da matéria. É no terceiro plano da vida, no terceiro estado da vida, que começa o fundamento, né, o alicerce da matéria. Lá no primeiro plano, o alicerce para começar uma criação é a base. Sem o primeiro plano não vai existir o terceiro, nem o segundo, certo? Mas aqui neste terceiro é a base geradora da matéria. É o estado onde se unem, se agregam, se fundem nas essências divinas. Então, vamos colocar aqui simbolicamente essências. Essência ígnea, essência aquática, eólica e outras mais que tem, porque essas são as principais, mas tem muito mais que eles nem falam, né? Etc. Bom, então começa a se unirem, a se agregarem, a se fundir. Como é que funde? Vem uma essência e se funde com a outra. Pronto, se fundiu. Agregou a outra. Agregou a outra. Mas veio uma outra onda aqui, se fundiu também. Se fundiu e ficou maior. O calibre ficou maior, porque se fundiu, tá? Deixa eu ver aqui. Nas essências divinas, certo? Quando se funde, o calibre, lembra que eu expliquei fininho, maiorzinho, mais larguinho, largão. Dependendo do que precisarem se fundir, pode ser menos larga ou bem mais larga aqui. As essências, ao se ligarem, geram 7 padrões diferentes de energia elemental. Olha lá, é energia elemental ígnea, eólica, telúrica, aquática, mineral, vegetal e cristalina. Certo? Então, vocês prestem atenção, olha só. Primeiro plano, os fatores, ígneo, eólico, não. O segundo plano, essência ígnea, essência aquática, etc. E aqui também. Aqui muda o estado da energia, né? Muda mas continua usando esse início lá, né? A ígnea, então seria, agora é energia elemental ígnea eólica, porque ela já não é mais essência, ela está sendo autotransformada em elemento, então ela vai ter a denominação de energia elemental ígnea, energia elemental eólica, telúrica, aquática, mineral, vegetal e cristalina. Eu vou ver aqui
celular. Peraí, pode ser alguma coisa importante. Não, vou responder depois, porque agora eu estou ocupada, não é uma coisa assim de importância, né? Então, em primeiro lugar, as coisas de Deus, né? Estou lendo o primeiro, tá? Peraí. Os vórtices de entrada, porque tem vórtices de saída. Então, um vórtice de entrada e pode ter outro de saída. Aqui, né? Entrada e aqui entrada e aqui saída. Os vórtices de entrada dos campos eletromagnéticos, que eu fiz anteriormente, assemelham-se a gigantescos chakras. Cada vórtice internaliza um padrão energético elemental e o lança nas correntes internas dos campos eletromagnéticos. Então, tem a ver com um padrão magnético elemental, que pode ser o padrão magnético elemental mineral, vegetal, cristalino, eólico, etc. Esses campos são um mistério da criação e são sustentados por mentes divinas que comandam todo o processo. Então, vamos recordar mentes divinas, que são os tronos de Deus, que são mentais. São 7. 7 e se desdobram são 14. Então, um mental está ligado ao primeiro plano, continua ligado ao segundo plano, ao terceiro, e ligado já a cada um de nós tem uma ligação com o principal. Estamos ligados a tudo, mas tem um que é o principal, né? Que falam lá na Umbanda, um guia de cabeça, e eu até hoje não sei qual é o meu. Não sei, mas desconfio que é o do conhecimento. Acho que é o Oxóssi, né? Que é do conhecimento. Bom, ao atingir a sobrecarga interna, né, de energias, isso que eu estou sentindo diferença, não acendi a luz em cima, daqui a pouco eu vou ter que acender, porque o sol já está indo. Ao atingir a sobrecarga interna, os vórtices diminuem a velocidade dos seus giros. Então, veja bem, ali dentro está se formando os vórtices e eles ficam assim, girando, como os nossos chakras também. Se o nosso chakra para de girar, aí a nossa energia abaixa. Só um instante que eu vou acender a luz de cima aqui. Estou sentindo a diferença. Como estava muito claro, né? Eu pensei, bom, não precisa de luz.
aqui é tudo muito complicado. Agora a luz parou ali também. Deixa eu ver se está ligado esse meu computador. Esse meu computador, ele tem que estar ligado à eletricidade, porque a bateria dele já era, só. A bateria já era. Bom. Vamos lá ver. Então. Agora melhorou. Ao atingir a sobrecarga interna, os vórtices diminuem a velocidade dos seus giros internalizadores e então só absorvem daí em diante as quantidades necessárias à manutenção do equilíbrio energético. Então, há uma regulagem. E pelo estudo anterior, a gente vê que para ter essa regulagem tem uma outra divindade ali fazendo isso, certo? Esses campos eletromagnéticos são vivos, divinos, e após outros desdobramentos dessa energia, dão origem aos corpos celestes, estrelas e planetas. Dão origem aos corpos celestes do nosso universo material e dos outros universos paralelos a este. Antes das estrelas e planetas serem formados, eles tiveram que passar por vários estágios anteriores e sempre acompanhados por divindades mistérios, tronos, de nível estelar e nível planetário, porque os tronos têm todos os seus níveis. É feito outras divindades, né? E cada uma tem o seu nível. Então temos divindades com o nível das constelações, das estrelas, e temos outras ao nível dos planetas, que estão ali trabalhando incessantemente para manter o planeta no espaço, etc. E as estrelas. São essas divindades que geram de si mesmo, né, os campos eletromagnéticos no terceiro plano da vida. Agora tem uma observação. Os espíritos que habitam a sexta dimensão ascendente de luz, né, revelam que é uma estrela e planetas que orbitam ao redor das estrelas. Revelam que uma estrela e planetas que orbitam ao redor das estrelas. Porque nós estamos na galáxia e ao redor tem as estrelas, né? Os planetas. Ao redor das estrelas, antes de se tornarem visíveis no nosso universo material, já existem há bilhões. Não é bi, é bi. Há bilhões de anos na contraparte invisível da criação. O início da formação de um corpo celeste começa no primeiro plano da vida, onde as divindades denominadas tronos
abrem e expandem seus mistérios através de suas mentes e criam gigantescos campos eletromagnéticos absorvedores de fatores e suas vibrações transportadoras que, puxadas para dentro do campo devido à força centrípeta, não é centrífuga, é centrípeta, força centrípeta. Essa força centrípeta, ela é uma força que puxa para o centro, puxa para dentro. Puxadas para dentro do campo devido à força centrípeta do eixo magnético. Lembra do eixo que forma um eixo na cruz e forma um eixo tal, do eixo magnético dele. As vibrações fundem-se ao eixo e começam a descarregar continuamente seus fatores dentro dele, ali dentro, carregando-o cada vez mais. Então, essa força centrípeta que puxa, né? Ela, porque tem magnetismo, né? É como se fosse um ímã, né? O ímã nada mais é do que um magnetismo, só que ele, o ímã aqui nessa parte material, ele só gruda, né? Só atrai ferro, o resto não. Esse processo de energização de um desses campos eletromagnéticos dura milhões de anos, com os campos sempre absorvendo, nestes milhões de anos, sempre absorvendo mais e mais fatores e ondas vibratórias, chegando a um ponto de concentração que o interior dele encontra-se todo preenchido por ondas vibratórias e por fatores, tanto os irradiados por eles quanto pelos que foram atraídos pela força centrípeta do eixo magnético vertical do campo. A carga, ao alcançar o seu limite, o eixo central, todo ligado e envolvido por ondas vibratórias, abre seus dois polos eletromagnéticos para a saída de possíveis sobrecargas energéticas, magnéticas e também eletromagnéticas. Se houver uma sobrecarga energética, magnética, eletromagnética, ele abre os polos eletromagnéticos para esse negócio aí sair, tá? Porque senão a criação fica defeituosa. E Deus é perfeito, ele faz a criação toda perfeita. Após a calibragem e graduação dos polos eletromagnéticos, com eles já estabilizados, o eixo vertical projeta de si outros eixos perpendiculares. Lembra, senhores? Então, aqui está o eixo vertical com as suas ondas, né? Então,
faz outros eixos. O eixo está aqui, ó. Ele faz outros. Mais um, mais outro eixo, mais outro eixo. Tá? Após a calibragem e graduação dos polos eletromagnéticos com eles já estabilizados, o eixo vertical projeta de si outros eixos, os quais também se sobrecarregarão até o ponto em que abrirão em suas pontas seus dois polos eletromagnéticos. Também eles terão nas suas pontas os polos que se abrirão. Eles abrirão. Também se sobrecarregarão até o ponto que se abrirão em suas pontas seus dois polos eletromagnéticos, uma vez que atravessam todo o campo de um lado ao outro, como um meridiano. Então o campo está aqui dentro. Ele está aqui dentro. Então ele atravessa o campo que está sendo construído aqui, né? Então, ele atravessa. Então, né, tem um polo aqui e outro polo aqui. Esse, ó, vertical. De um lado ao outro, como se fosse um meridiano. Alguns eixos verticais abrem eixos perpendiculares, né? A eles, outros em forma oblíqua e outros abrem nas duas formas, perpendicular, 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 e aqui abrem outros também, abre assim, abre assim, abre assim, abre assim. Vou repetir. Alguns eixos verticais abrem eixos perpendiculares a eles, outros em forma oblíqua e outros abrem nas duas formas, oblíqua e perpendicular. Na forma perpendicular, formam cruzes. Aqui, cruzes. Na forma oblíqua, formam X. Formam X, ó. E isso, na forma perpendicular, formam cruzes. Na forma oblíqua, formam cruzado. De cima para baixo. Ao mesmo tempo, pelo eixo vertical, de cima para baixo, de cima para baixo. Nas duas formas, ao mesmo tempo, formam um octógono. 8 vértices, 8 ângulos, 8 lados. Formam um octógono. Lembra do octógono que eu falei, que eu fiz até o desenho? Vamos lá. Nas duas formas, formam um octógono. Ó. Forma isso. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí formam isso aí. Após formar seus eixos estabilizadores e calibrar e graduar seus polos eletromagnéticos, o campo continua a sobrecarregar-se mais do que pode descarregar-se. E então começa a desenvolver uma força centrífuga. Agora é centrífuga. Centrífuga.
que se abre por dentro do eixo vertical e irradia-se por todos os outros. Bom, então a centrípeta força centrípeta, ela atrai, ela puxa para dentro, né? Vai solidificando. Mas aí depois que forma isso aqui, ele forma uma força, vai rodando, uma força centrífuga rodando, né? E quando ela faz isso, ela irradia para tudo que é lado. Essa. Vamos dizer, explicando de outra maneira. Essa ajuda a juntar, solidificar, e essa a espalhar, né? Assim fica melhor, né? Centrípeta é força resultante, né, de um corpo para o centro, né? Puxa para o centro. A centrífuga é a rotação, que separa, né? Separa, é a rotação que separa, porque vai para cá, o outro vai para lá, o outro vai para cá. É uma trajetória curva. Quando a força centrífuga alcança o seu auge, acontece uma explosão análoga é semelhante ao nascimento de uma estrela, pum, né? Aí, essa explosão é algo colossal e cria ao redor, depois da explosão, ao redor do campo, um cinturão áurico de milhares e milhares de quilômetros. A partir desse ponto de cristalização, desse novo campo, abrem-se vórtices enormes que tanto absorvem fatores soltos, estão por ali, quanto liberam os excessos fatorais internos, mas já com essências, que é o segundo estágio da energia. Então, eles estão explicando esse terceiro plano elemental, mas ele foi ao segundo plano para explicar, tem que prestar atenção nisso, eles foram ao segundo plano para explicar como foi colocado essas essências para passar para este que estamos estudando hoje, ok? É assim, parece um pouco confuso, mas eles têm que prestar atenção, senão... mas já como essências, que é o segundo estágio da energia. E por um mistério divino, tanto ele existe no primeiro plano da vida, como se mostra no segundo plano da vida, mas ainda como um imenso campo magnético vazio. No primeiro plano, o campo mostra-se como uma esfera brilhante e estável, com uma cor interna mais acentuada e com uma aura luminosa densa ao redor dele, mas vai rarefazendo-se à medida que seus fatores formadores vão se desligando e afastando-se uns dos outros, voltando ao estado de suspensão do primeiro plano da vida. Acho que eu vou repetir porque teve aí esse barulho, né? Eu vou botar ele no silêncio porque atrapalhando, né? É só ficar cismando de me mandar na hora que eu estou fazendo o vídeo. Eu estive lá dentro ninguém mandou nada. Aí, fazer o que, né? Impressionante. Deixa eu ver aqui. Pronto. Botei no silêncio.
vai descansar. Então, no primeiro plano, como eu estava dizendo, mostra-se como uma esfera brilhante, estável, com uma cor interna mais acentuada e com uma aura luminosa, densa, ao redor dele, do lado de fora, tá? Ao redor. Mas vai rarefazendo, você vai ficando mais sutil, né? À medida que seus fatores formadores vão se desligando e afastando-se uns dos outros, voltando ao estado de suspensão no primeiro plano da vida. Este é o início da vida, a base divina dos corpos celestes, vistos no nosso universo material. Todos os campos celestes têm essa base divina do primeiro plano, toda a criação, né? Toda a criação, mas Deus, eu acho que Deus faz os planetas para depois fazer os habitantes dos planetas, né? Os espíritos, né? Mas nós passamos também pelo primeiro, né? Segundo. Vamos ver, né? Vamos continuar estudando para ver se é isso que eu estou pensando. Deixa eu ver. Então, todos os corpos celestes têm essa base, né? Durante a explosão energética, essa explosão energética, o que é ígnea, o elemento ígneo, a essência ígnea, o fator ígneo. Durante a explosão energética ígnea, outro mistério abre o campo para o segundo plano e começará a sobrecarregar-se, a atrair, a ligar ao seu eixo vertical ondas vibratórias essenciais, repetindo nesse plano tudo o que já havia acontecido no primeiro plano. E então vai passar outros milhares de anos. Então vamos lá. Primeiro plano começa a preparar as coisas, aí passa milhares e milhares de anos. E finalmente passa para o segundo plano. Aí o segundo plano começa a trabalhar ali, né? A criar. Aí estaciona. Aí passa milhares e milhares de anos para ir para o terceiro. O terceiro, etc, ok? Então vai passar outros milhares de anos e irá acontecer uma nova cristalização e outra nova explosão. E então se abrirá um terceiro campo, que é o elemental. Então, houve uma explosão no primeiro plano, houve outra explosão no segundo plano e agora no segundo plano para ir para o elemental. E isso demora milhares e milhares de anos. Não é 1000 anos, ou 2000 anos, milhares e milhares e milhares de anos. Você vê como demora para se criar as coisas, né? Para Deus criar, e vem um infeliz, inútil do universo, lá, seres de outros planetas, e destroem planetas. Mas Deus é misericordioso e os seres que trabalham para Deus dão chance a esses seres de retornarem a reencarnar, depois de passarem um estágio em planeta primitivo, né? E volta a reencarnar, até despertar para a luz. Alguns, como Chico Xavier ou Bezerra de Menezes, já fizeram isso e hoje são seres de luz. Muitos capelinos que estão aqui já fizeram isso. Alguns são médiuns, estão trabalhando para melhorar. E outros continuam a mesma coisa, fazendo guerras. Então, é assim, tá? Bom, voltando à explosão.
a explosão, e então se abrirá um terceiro campo, que é o elemental, e novamente repetirá o processo do plano anterior. E quando houver a explosão, abrir-se-á um novo campo, e alguns abrirão para outros universos paralelos ao nosso, e outros abrem-se para o lado etéreo ou espiritual desse universo material visível por nós. Ok? Agora vamos lá ver o lado espiritual. Parar um pouquinho. Pois é, senhores. Depois que criam os seres humanos, ou que nós chamamos extraterrestres, só porque tem uma forma diferente, né? Mas poderiam ser chamados de humanos também. Mas como estão fora da Terra, são extraterrestres. Depois desse trabalho todo, e se voltam para a negatividade, para a crueldade. Há vários tipos de coisas negativas. Pensamentos, fica só no pensamento, mas o pensamento cria coisas ruins dentro dele, de quem pensa coisas ruins, e há os negativos que praticam a ação. E há os negativos que incentivam os outros a praticar as ações negativas, cruéis. Tem vários tipos. Por isso que se diz vibração. Qual é a vibração daquele negativo e a do outro e a do outro? Qual é a vibração daquele de luz e aquele outro de luz? As frequências, vibrações. Lado espiritual, vamos lá. No lado espiritual desse nosso universo, os campos eletromagnéticos hibernam. Hibernar é parar. É como aquele bichinho, é o urso, eu não sei, tem um bicho que hiberna, né? Todo o inverno, não se alimenta, ele fica ali, aí acorda, vai ter que procurar comida, senão vai morrer. Isso é hibernar, é parar, mas não morre. Então, os campos eletromagnéticos hibernam por milhares e milhões de anos, absorvendo energias nos mais diversos padrões e criando redes internas interligadas por vórtices. Quer dizer, eles param, vamos lá entender isso? Eles param ali, eles não vão mais além. Essa hibernação é o seguinte, eles não vão mais além, né? Porque tem que ter a tal explosão para ir passar para o quarto plano. Então, eles param isso, né? Hibernam, né? Param, estacionam, mas estão trabalhando ali, continuam trabalhando na alimentação lá. Então, absorvendo energias nos mais diversos padrões, criando redes internas interligadas por vórtices ou passagens multidimensionais intraplanetárias, criando um verdadeiro corpo espiritual, planetário ou estelar. Corpo espiritual planetário ou estelar. Já foi dito em vídeos anteriores que há uma divindade, né? Responsável pela galáxia, outro responsável pelos planetas, ou mais de um responsável por planetas, porque pode um ser responsável por 2 planetas, ou 3, o outro por 5, dividido.
ou cada um terá responsabilidade por cada planeta diferente. Após todas as faixas vibratórias positivas e negativas e todas as dimensões internas serem criadas, é o que ele está fazendo ali. Internamente ele para, internamente está, né, fazendo, vamos dizer, a Terra, né, está fazendo a Terra e está fazendo as dimensões da Terra. Então está alargando. Então, após todas as faixas vibratórias positivas e negativas e todas as dimensões internas serem criadas e cristalizadas, né, só então alguns desses campos eletromagnéticos explodem e abrem no plano da matéria um novo campo eletromagnético. Uns são irradiantes, estrelas, né? Outros são absorvedores, que são os planetas. Os planetas absorvem e as estrelas irradiam. Irradiantes são maiores e centrais em determinados pontos do universo. Os que absorvem são periféricos e eles ou surgem isolados, ficando livres de qualquer atração gravitacional. Irradiantes. Brilhantes, tudo que for brilhante. A Lua não é porque a Lua, a luz que a gente vê nela é do Sol, né? Mas irradiantes, as estrelas, é luz própria, né? E esse absorve, ele não absorve a energia do Sol. Aí depois disso tudo, dessa nova explosão, passados novamente muitos milhões de anos, os campos absorvedores, depois de absorverem as energias emitidas pelos campos irradiantes, ficam supercarregados e de choque em choque interno se inicia o processo de densificação e materialização de um novo planeta. Os planetas primitivos, os quais serão habitados por seres que ainda estão aqui após seu falecimento, devido a serem seres cruéis, senhores das guerras, incentivadores de guerras, soldados que vão guerrear, mas que gostam, não aqueles que ficam agoniados por fazer isso, mas aqueles que estão gostando. E vitória, vitória, matamos mais de 200, mais de 300, vitória, né? Assaltantes que praticam crimes, gente que mata os outros, né? Seja de que forma for, porque agora já não vai mais para os umbrais, lá para os infernos, já vai direto, né? Direto lá para... A grande nave está aí, né? O Atlas está aí, está levando, tá todo mundo lá dentro de cápsulas. Depois acordam eles, os espíritos deles, e dizem assim, olha lá, vou mostrar na telinha grande, vou mostrar para vocês. Para onde você vai? E aí? Olha o corpo, o material que você vai habitar. Fica desesperado, até ajoelha diante do extraterrestre que está lhe mostrando isso. E não vai adiantar nada. Gente. Fez, paga. Paga, dando uma nova chance de reencarnar, para depois ir evoluindo gradativamente para voltar um dia a ser novamente assim como a gente.
Bom, continuando. Quando um campo central abre-se como uma supernova, já traz à sua volta ao redor os campos que absorvem, os quais têm a função de equilibrá-lo no macrocosmo. Os campos periféricos desenvolvem sua órbita, os planetas, né? Desenvolvem suas órbitas ao redor do campo central, ainda no lado espiritual do universo. Antes de ser matéria, foi desenvolvendo, né? E quando acontece a abertura dele para o lado material da criação, tudo já está em perfeito equilíbrio no lado espiritual. Então, para ser isso aqui, a Terra para ser material, foi feito tudo lá como teve que ser feito e já dado o equilíbrio para que ela se equilibre no espaço e se equilibre na galáxia e tenha equilíbrio com os outros planetas, etc, etc. Continuando. Corpos celestes. Vamos lá ver. O surgimento dos corpos celestes não é um processo aleatório, como o cientista da Terra, né, pensa, não é aleatório. Ele é controladíssimo pelos mentais divinos, pelos tronos reguladores do processo de evolução da criação macrocósmica. Ao redor dos campos periféricos, abrem-se campos menores que, em nível dos planetas, né? Ao redor dos corpos periféricos, é isso. Abrem-se campos menores que, em nível da matéria, são denominados como luas. Lua. As luas têm também suas funções. Elas não estão aí para enfeitar o céu, tá? Os sistemas planetários que vemos, todos tiveram seu início no primeiro plano da vida, que é o alicerce, a base da criação. E tudo segue a criação dos planos e, ao chegar ao sétimo plano, entra em repouso como matéria. O terceiro plano é o elemental, né? E tem a função de agregar as essências e as transforma em diversas energias elementais, transforma as essências em elementos, que, ao serem desdobradas, permitem o surgimento das mais variadas substâncias ou materiais encontrados aqui no lado material da criação. Permitem o surgimento, os elementos permitem o surgimento das mais variadas substâncias materiais ou matérias. Então vamos lá, que substância é essa? Vamos lá. No solo da Terra tem um monte de substâncias, de elementos. Ferro, alumínio, cobre, estanho, nóbio, que tem lá na Amazônia, nóbio, né? Os cristais dentro do solo da Terra, urânio, petróleo, estado líquido, petróleo, etc, etc. Pois é. Então, no próximo vídeo, vamos ao quarto estado da criação, certo? Então, o primeiro foi o fatoral, o segundo é essencial, e este terceiro de hoje é o elemental. E tudo segue naquele primeiro alicerce, ígneo, mineral, cristalino,
aquático, que mais? Eólico, vegetal, que é do conhecimento, etc. Bom, são 7. Senhores, tudo de bom para vocês, paz e luz. Estamos quase chegando ao final do ano. Vamos ver o que vai acontecer em 2026. Estão dizendo que vai acontecer algo aí diferente. Espero que seja para melhor, né? Então, tudo de bom, paz e luz para todos. Tchau, tchau.